Olá! Hoje estamos aqui para mais um episódio. Esteja pronto para a sua transição de carreira. E hoje é o episódio de número 26. E para você aí que não assistiu nenhum dos outros episódios, vá lá, dá uma olhada aí no meu histórico, que tem muita coisa bacana, tem conteúdo transformador que vai te auxiliar nesse momento aí de indecisão, de insatisfação na sua carreira profissional. E hoje o episódio nós vamos falar sobre o motivo por que eu decidi fazer essa mentoria para a transição de carreira, para auxiliar as pessoas a encontrarem a carreira dos sonhos. Eu sou a Alessandra de Faria, especialista em transição de carreira, ensino pessoas insatisfeitas com a profissão a encontrarem a carreira dos sonhos. E é isso que nós vamos falar hoje. Vou falar de toda a minha história até chegar aqui nesse momento onde eu tenho prazer em ensinar para as pessoas como encontrar a carreira dos sonhos, da mesma forma que eu encontrei a minha. Falando um pouquinho do meu histórico profissional, não sei se muitas pessoas sabem, mas minha primeira profissão eu fui costureira. Comecei a trabalhar aos 14 anos num escritório de contabilidade, mas lá eu fiquei, era como auxiliar, aprendiz, aí depois segui os passos da minha mãe, da minha avó e das minhas tias, virei costureira profissional. Fiquei nessa profissão aí durante 4 anos, entrei numa faculdade de economia lá em Uberlândia, Minas Gerais. Fiz o primeiro semestre, começou a insatisfação, acho que isso aqui não é pra mim, muita leitura, começava a ler, cochilava, levantava. Então eu não gostava daquilo ali que eu estava estudando. Falei, não, vou fazer outra faculdade de administração de empresas. Aí resolvi deixar o emprego, mudar de cidade sem nada. Fiz isso, decidi um mês, avisei no meu trabalho, no mês seguinte eu já estava mudando. Se fosse hoje não faria isso dessa forma, com certeza. Peguei minha mochila, fui só com as coisas, minhas roupas dentro da mochila. Fui para o interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Prestei vestibular, passei em 4º lugar, se não me engano, 4º, 5º lugar, em administração de empresas, e fui trabalhar na área. E aí eu consegui, no início eu nem sabia como eu ia pagar, porque eu saí de uma faculdade federal para uma faculdade particular. Não sabia nem como eu ia pagar a minha faculdade ali. Mas mesmo assim fui, só com a cara e com a coragem, literalmente com a cara e com a coragem, uma mochila nas costas. Consegui um emprego de telefonista na época, abandonei a profissão de costureira. De lá pra cá eu faço isso só em algumas férias, quando eu vou passear na casa das minhas tias, mas abandonei, só que é uma coisa que eu gosto. Entrei numa empresa como telefonista, logo fui promovida e entrei no setor financeiro. Eu trabalhei 17 anos nessa multinacional. Os 13 primeiros anos eu trabalhei no financeiro. Fui subindo degrau por degrau. E depois que eu já era gestora de mais de 10 pessoas, era líder com mais de 10 pessoas, chegou um momento na minha carreira que eu tinha 25 pessoas abaixo de mim no financeiro. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender alguma coisa sobre gestão de pessoas, né? Porque eu fui subindo e aprendendo tudo na prática, mais a teoria lá da faculdade. Só que no dia a dia, juntar isso com o meu temperamento, eu pensei cá comigo, eu preciso melhorar um pouquinho como líder, né? Fui fazer um MBA em gestão de pessoas pela FGV. E muito curioso, quando eu comecei a estudar e comecei a aplicar, eu lembro de uma matéria de treinamento, aí eu aplicava aquilo com os meus funcionários, porque nessa época eu tinha 25 pessoas abaixo de mim. E aí eu fui gostando, e aí eu fui percebendo, opa, acho que eu gosto mais de trabalhar com as pessoas do que com os números, porque até então eu sempre tinha trabalhado com os números, né? A maioria do tempo eu tinha trabalhado com os números. E aí eu falei assim, gente, eu acho que é melhor trabalhar com as pessoas. Por quê? Porque o negócio não é muito exato, né? Não, é um desafio a cada dia diferente. No financeiro, negócio de número, conciliação bancária, processo, fazer fluxo, é mais simples, né? Você acha as respostas com mais facilidade. E lidando com as pessoas, não. Lidando com as pessoas, cada mergulho é um flash, né? Você imagina uma coisa, na prática é outra. Você pensa que a pessoa entendeu o que você falou e não entendeu nada, vai lá e faz diferente daquilo que você gostaria. Então eu vi
nesse movimento de trabalhar com as pessoas, um desafio muito maior do que era no financeiro. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu preciso mudar. Só que aí, até então, eu não tinha experiência nenhuma em outra área que eu pensava que eu queria ir pro RH. Não tinha certeza absoluta, mas eu pensava que esse poderia ser um movimento bom para mim. E na época, eu lembro que no financeiro eu chegava assim, na segunda-feira já querendo que chegasse a sexta-feira logo. E aí aquele estresse ali do dia a dia do financeiro, eu imaginava que aquilo ali era normal, que fazia parte, né, do trabalhar, do dia a dia da pessoa adulta, aquele estresse. E aí eu fui percebendo que o que estava errado não era o ambiente com as outras pessoas, porque chegou um certo momento que eu colocava a culpa no meu chefe, colocava a culpa nas pessoas que trabalhavam comigo, nos meus pares, no ambiente. Ah, mas que aqui é assim, por que que... E aí quanto mais eu fui me desenvolvendo, eu fui percebendo que o problema não estava nos outros, o problema estava comigo. Eu não tinha assim a plena consciência dessa mudança que eu queria fazer, se daria certo, mas o que eu pensava, quando eu estou envolvida nesses processos aqui com pessoas, eu sou mais feliz. Quando eu estou fazendo esse tipo de atividade, eu me sinto mais feliz. Então eu falei assim, cara, eu acho que esse caminho pode ser o caminho. E eu lembro muito bem, uma época que eu estava no financeiro, eu fiquei assim, eu emagreci pele e osso, pele e osso. E eu chegava em casa e vomitava todo dia, de nervoso, de estresse. E aí, colocando a culpa no chefe, colocando a culpa no colega de trabalho, na situação, nos problemas que tinha no dia a dia para eu resolver. E aí eu pensava, Deus, isso aqui não é possível que a minha vida inteira vai ser desse jeito, né? Não é possível que não tenha uma saída. Será que é desse jeito que eu vou ter que viver o resto da minha vida? Só que na minha cabeça eu achava que não tinha saída, né? Até eu chegar nesse ponto que eu fiquei pele e osso, pele e osso. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. Comecei ao extremo de tomar remédio. E aí eu tomava remédio para me acalmar. Só que no dia a dia aquele não passava, era meio que a hora que o remédio vai passando o efeito volta, aquele estresse, vontade de gritar, vontade de sair dali, vontade de jogar tudo pro alto. E a partir do momento que começou a afetar minha saúde, isso veio, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E no momento da mudança, quando eu estava estudando gestão de pessoas, a cada módulo que aparecia, eu falava, nossa, gostei disso, nossa, vou aplicar isso no meu trabalho. E aí, esses momentos de aplicar aquilo que eu aprendia passavam a ser os melhores momentos do meu dia no trabalho. Aí eu fazia as outras coisas rápido, entregava tudo que eu precisava entregar para conseguir fazer essas coisas com a minha equipe. Foi uma época assim maravilhosa no trabalho. Tinha uma parte que eu considerava ruim e tinha outra parte que era boa. Só que aquela vontade de fazer aquilo ali o tempo todo foi aumentando. E aí a angústia também foi aumentando. E na época, eu lembro que eu comentava com as pessoas, eu falava assim, cara, eu acho que eu quero ir pro RH. Não, mas você não tem cara de RH. Não, isso não vai dar certo. Você vai pro RH, isso vai dar errado, você vai voltar pro financeiro. Eu ouvi isso de todo mundo. Se eu te falar que teve uma pessoa que chegou pra mim e falou, vá que se você quer tanto isso vai dar certo, eu estou mentindo. Porque todas as pessoas que eu confidenciava chegavam pra mim e falavam, não, isso não vai dar certo. E aí eu lembro, nesse momento aí de mudança que eu comuniquei, as pessoas comuniquei meu gestor, que eu queria mudar, que eu queria ir pro RH. Ele também falou que achava que eu não tinha perfil do RH, mas eu disse que eu queria muito. Eu falei, ó, se não for aqui eu vou ter que procurar isso em outro lugar. E na época, eu lembro, eu já estava numa posição regional como financeiro. E aí eu tinha um dilema, né? Poxa, vou andar para trás. Poxa, agora eu vou. Como que eu vou achar um lugar? Vou ter que ganhar menos, vou ter que ser responsável por menos pessoas, vou ter que ser responsável por menos.
orçamento, tudo que eu vou cuidar vai ser pequeno. Então eu ficava nesse dilema. Poxa, eu vou ter que sair de um nível na hierarquia para outro mais baixo, vou ter que dar quantos passos para trás? Porque isso aqui eu já tinha pegado na minha carreira no financeiro bem lá atrás, uns 8, 7 anos antes, ou 10, se eu não me engano. E aí eu peguei e falei assim, não, chegou um momento que eu falei assim, não, é isso que eu quero. Não tem problema, não tem problema o dinheiro, não tem problema ser responsável por uma unidade menor. Eu era regional, aí eu ia ter que ir para uma unidade pequenininha para ser responsável dessa unidade. Então eu tive que abrir mão de várias coisas. E aí o que dói muito é o ego, né? O ego fica batendo, poxa, você era regional, já era líder de líder, vai ter que voltar para ser líder dos contribuintes individuais, com meia dúzia de pessoas apenas. Isso ficou martelando na minha cabeça por um bom tempo. Só que chegou um momento que eu falei, não, é isso, e seja o que Deus quiser, vai dar certo, eu vou ser feliz, vou abrir mão do meu ego, vou abrir mão de um dinheiro, porque eu estava em ascensão na carreira financeira, eu ia abrir mão disso, dar um passo para trás. Mas eu vou para onde meu coração está batendo. E aí, para deixar claro para vocês avaliarem se vocês estão passando por isso, o estresse é tão grande que já está afetando a sua saúde. Se o teu trabalho está afetando a sua saúde, está na hora de você fazer alguma coisa. Porque a maioria das vezes a gente só faz alguma coisa quando a dor de ficar parada, ela é tão grande, que começa a ultrapassar a dor de fazer alguma coisa, o medo de fazer alguma coisa, né? Então, o meu medo de mudar e dar errado, ele existia, só que a dor de ficar ali naquele mesmo lugar, sofrendo, era tão grande que eu falei, não, eu vou ter que entrar de cabeça e tentar essa mudança. E pense aí então, se o seu trabalho ele está te afetando tanto, que já está deixando a sua saúde com problema. E o outro, pense em tudo o que você vai perder, mas pense em tudo o que você vai ganhar. Aí eu pensava, nossa, eu vou fazer isso no dia a dia, nossa, eu não vou ver o tempo passar. Porque tudo na vida tem perdas e tem ganhos. Você não vai conseguir fazer uma mudança na tua carreira se você quiser só ganhar. Eu tive que abrir mão da parte da remuneração, do meu crescimento. Eu tive que abrir mão do meu ego, do tanto de coisa que eu era responsável, as pessoas que estavam abaixo de mim, para ir para um lugar muito menor. Eu tive que arriscar e com medo mesmo. E eu lembro uma passagem como se fosse hoje. Meu gestor na época era o Down. E lá em Salvador, eu morava em Salvador. Nessa empresa eu mudei por 10 vezes. Fiz 10 mudanças em cidades e regiões diferentes. E aí eu lembro que quando eu falei com o meu gestor, eu ia sair de férias. Aí eu falei, cara, eu quero uma vaga. E aí ele falou assim, você tem certeza, você vai pra qualquer lugar? Eu falei assim, vou pra qualquer lugar. Aí ele virou pra mim e falou, até Manaus? Aí eu falei assim, ai Jesus amado, Manaus, e ri, né? Eu falei, não, eu vou até Manaus, aí você quer me quebrar. Por quê? Porque Manaus era muito distante, né? Manaus era uma unidade que ninguém queria ir, as pessoas das outras regiões preferiam sul, sudeste, nordeste do que as regiões do norte. E aí eu saí de férias, né? E eu lembro muito bem, passou mais ou menos uma semana e meia, 2. Ele me liga, tem uma novidade pra você. Aí o que foi? Ele falou, ó, eu não ia te ligar, eu não ia te contar, porque você tinha me falado que não queria. Mas como a sua vontade de ir pro RH, sair do financeiro é tão grande, que eu resolvi te falar e você decide se você quer ou não. Aí ele pegou e falou assim, ó, tem uma vaga pra gerente de RH em Manaus. Aí eu, para de brincar. Aí ele insistia, não, eu tô falando sério. Eu falei assim, para de brincar, porque ele era muito brincalhão. Ele, não, tô falando sério. Aí eu falei assim, ai Jesus amado, posso pensar? Eu falei assim, deixa eu pensar. Por quê? Porque eu nunca tinha pensado em ir para um lugar tão grande. Além da unidade ser pequena, eu já sabia que eu ia ter que pegar um desafio num lugar menor, porque quem que vai dar uma oportunidade para uma pessoa que não tem experiência nenhuma numa carreira?
é muito difícil, então você precisa abrir mão de muitas coisas. E na época, eu falei, deixa eu pensar, eu voltei, não lembro se foi no mesmo dia, no dia seguinte eu liguei para ele e falei, ó, pode falar que eu quero, eu vou para qualquer lugar, como eu tinha te falado, para conseguir essa oportunidade. Então a gente precisa abrir mão de algumas coisas para conseguir aquilo que a gente quer, porque normalmente a nossa felicidade ela tá em algumas coisas que a gente não quer fazer, em alguns movimentos que a gente não quer fazer. Isso precisa estar bem claro. Quando eu decidi, eu fui fazer o movimento, né, de procurar como ser uma gestora de pessoas melhor, e aí eu descobri que eu gostava mais de trabalhar com as pessoas do que com os números. O que eu fiz também? Eu fui procurar os gaps, o que é que eu preciso aprender? Eu fui ler todas as regras, procedimentos do RH. Eu fui atrás de verificar quais são os indicadores, normalmente quais são os indicadores que as empresas olham, que são mais importantes no RH. Eu fui fazer a minha formação, aí eu fiz diversas formações que eram necessárias para o RH. Fiz MBA em gestão de pessoas, fiz várias formações de coach ericksoniano também. Então, assim, eu fui atrás de ferramentas que iam me auxiliar naquela nova função. O que é que precisa, né? E a maioria, eu lembro que teve uma pessoa que me falou, cara, todas as pessoas do RH, eles são coach também, você precisa ser coach dos gestores, Aí eu falei, Jesus amado, vou ter que ir atrás disso. Só que assim, cada mergulho que eu dava atrás de conhecimento, aquilo ali me realizava também profissionalmente. E aí eu falava, nossa, acho que é isso. Olha, agora tá ficando melhor. Olha esse curso, aquele. Então, quanto mais eu me especializava e atrás de conhecimento de como lidar com as pessoas, auxiliar as pessoas, mais feliz eu ficava. E aí hoje eu olho para trás, o arrependimento que eu tenho, que nem é um arrependimento, é de não ter feito antes. Só que assim, se eu tivesse feito antes, talvez eu não valorizasse o quanto eu valorizo hoje. Então a gente precisa saber o momento de abrir mão de alguma coisa para conseguir aquilo que a gente quer. Porque tudo tem perdas e tem ganhos. Não é só mar de rosas. Para mim não foi só mar de rosas. Meu primeiro ano foi muito difícil, por quê? Porque as pessoas não acreditavam naquilo que eu falava, nas orientações que eu dava. Nossa, acabou de virar, acabou de chegar no RH agora, será que sabe? E aí o que eu tinha que fazer? Muitas vezes eu tinha que pôr a carapuça da humildade e falar, deixa eu verificar, eu já te retorno. Por quê? Porque eu não sabia todas as regras, eu não sabia todos os procedimentos, não sabia todas as orientações. Aí eu ia, ou eu estudava, ou eu ia e procurava alguém mais sênior que pudesse me dar essas respostas. Então, no momento de mudança, vá atrás dos gaps que você precisa e também vá atrás das pessoas que podem te auxiliar. Eu lembro que nessa época eu conversei com algumas pessoas perguntando sobre a área, o que elas achavam, quais são as dificuldades, o que você vê aí no dia a dia que você não gosta, e aí as pessoas me contavam o que elas não gostavam. Aí eu olhava e falava assim, nossa, acho que eu vou gostar disso aí. Mesmo essa parte ruim, acho que eu vou gostar, porque vai estar melhor do que estava no financeiro. Não pelo financeiro em si, porque aquilo ali não era, apesar de ter conhecimento e tudo mais, aquilo ali não era o que me satisfazia no dia a dia, porque o que me satisfazia era a interação e os momentos que eu tinha auxiliando as pessoas, passando orientações de como elas poderiam fazer ou como não deveriam fazer. E eu lembro muito bem que nesse network, né, teve uma passagem que, assim, todas elas, eu ouvia de todas essas pessoas, não, fica no financeiro, você é a cara do financeiro. Você não tem cara de RH. É engraçado que hoje as pessoas me veem e falam que eu não tenho cara de financeiro. E mesmo com esse monte de não, se, porque, acho que não vai dar certo, eu continuava ali seguindo meu coração. E teve um momento nessa mudança que foi muito bom, assim, como desenvolvimento. Porque eu tenho uma das minhas forças de caráter é o gosto pelo estudo, né? E aí eu comecei a estudar.
Só que foi diferente de quando eu entrei lá na faculdade de economia, que eu começava a estudar e cochilava. Eu comecei a gostar daqueles assuntos ali que eu estava estudando e a partir de então não parei mais. Porque eu consigo exercer com a minha profissão as minhas forças de caráter, né? O ser ético, o gosto pelo estudo, uma pitadinha de humor, que eu também tenho isso nas minhas forças de caráter. Isso é que me traz satisfação e felicidade no dia a dia. A partir do momento que você se conhece, linka o que te faz bem, o que não te faz bem no dia a dia, você consegue encontrar qual é a profissão adequada, a profissão ideal para você dentro daquele leque. Ah, mas isso é mil maravilhas, tudo é lindo. Não, não é. Tem atividades que em todo o trabalho, tem atividades que você tem que fazer que não te dão prazer. Só que a diferença é que isso não pode ser a maioria das atividades. E aí outro ponto que eu ouvia muito nesse momento de mudança é: nossa, você vai ter que começar do zero, você vai ter que começar do zero, nossa, mas... E assim, nada, nenhuma mudança que você vai fazer, independente da profissão que você vai começar do zero. Por quê? Tem um histórico de coisas que você já aprendeu. Então não é do zero, nunca vai ser do zero. Você vai utilizar a todo momento todo o teu histórico. Por exemplo, na minha área de atuação hoje, que é no desenvolvimento de pessoas, eu tenho facilidade com os números. Então eu tenho facilidade para fazer um orçamento, para fazer conta de cabeça, para fazer uma análise de números. Eu tenho essa facilidade pelo meu histórico profissional. E se não fosse a época do financeiro, talvez eu teria dificuldade. Imagine aí, quantas pessoas que você conhece na área de desenvolvimento de pessoas, no RH, que tem profundo conhecimento financeiro. São poucas. Por quê? Porque a maioria já começa nessa carreira. É difícil ter uma mudança assim tão drástica de uma área de exatas para uma área de humanas. É muito difícil isso acontecer. E hoje eu agradeço, tenho facilidade para, tanto no trabalho quanto as finanças pessoais, eu faço isso com facilidade e rapidez. Por quê? Porque o meu background da função anterior, do meu trabalho anterior, me permitiu. Então eu não comecei do zero. Eu, por exemplo, já tinha tido grandes equipes. Então, para eu liderar uma equipe pequena, muito mais fácil, né? Do que quando eu liderava aí até 25 pessoas, né? Porque eu estava numa unidade grande, liderava 25 pessoas. Eu comecei com toda a minha bagagem, não é apesar de ter tido todo o meu histórico no financeiro, eu ia começar do zero no RH. Não é assim que funciona. A gente vai com toda a nossa experiência, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente sabe de relacionamento com as pessoas, coisas boas e coisas ruins, coisas que deram certo, coisas que não deram certo. Então, tire essa parte aí da tua cabeça que fica pensando: vou ter que começar do zero, vou ter que aprender. Você vai ter que aprender muitas coisas, com certeza. Ainda mais se a profissão te exigir. Por exemplo, no meu caso, eu não tinha experiência, mas eu fui atrás de algumas formações para dar aquele cheque, né? Tem isso, tem isso, tem isso. Para eu conseguir essa posição na área que eu queria. Então, você sabe todas as suas habilidades. Quais são essas habilidades que vão te auxiliar ou vão ser o primeiro passo naquele trabalho que você quer fazer lá na frente? Então você tem que ter essa clareza. Por quê? Se for montar o teu negócio, você precisa saber o que você faz bem e o que você não faz. Porque o que você não faz bem, você precisa ir atrás de alguém que faça bem, ou para aprender, ou para contratar alguém para fazer para você. E se você for fazer uma entrevista de emprego, você tem que ter isso muito claro. Eu tenho todas essas habilidades, tudo isso aqui no meu histórico vai facilitar e me auxiliar nessa posição aí que eu estou buscando no momento. Então, se você tem clareza e passa essa tranquilidade para as outras pessoas, a tendência é que seja uma passagem um pouco mais tranquila. Mas não pense que é mar de rosas e que tudo é fácil. Não é não. Logo que eu fiz a mudança, eu penei muito. Além de eu penar muito, tinha um monte de urubu atrás
né? Olhando, cheio de urubu, ai, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Só que quando você tem aquela certeza no teu coração, vá na fé e rema que uma hora acontece. E esse monte de gente lá que falava que não ia dar certo, que tava urubuzando, vai olhar e vai falar, olha, não é que deu certo mesmo? Então não se preocupe com o que os outros vão falar. Essa é uma parte muito importante. Por quê? As pessoas vão falar. Independente, se você continuar na mesma posição que você está, no trabalho que você não gosta, as pessoas vão falar. Se você falar que quer mudar, as pessoas vão falar de você. Então, não se preocupe com esse movimento ao redor, porque não é esse movimento que vai te auxiliar a encontrar felicidade e satisfação naquilo que você trabalha. O que vai te auxiliar é o que está aí dentro de você e você ter essa clareza, um mapa definido com um passo a passo de tudo que você precisa saber, precisa ir atrás, esse plano detalhado que vai fazer você chegar aonde você quer. Imagina assim, você tem clareza de onde você está. E aí você vai ter certeza de onde você quer chegar e aí você vai fazer o plano. Lembrando, nessa trajetória não é algo assim linear, nossa, eu vou fazendo tudo. Não, é um pouco por dia, você vai fazendo, executando as ações que você tinha se comprometido até você atingir aquilo que você quer. Em algum momento, algumas mudanças você precisa estancar, né? Não, preciso sair dessa carreira para começar essa. Tem outras que você pode levar em paralelo. Não, eu vou levando essa carreira e começando essa aqui, chega um momento da, da quebra total e eu deixo essa carreira anterior para o passado. Então tem a possibilidade de alguns movimentos você ir fazendo paralelo. O estudar sobre a nova carreira você pode fazer paralelo, toda essa parte de planejamento, detalhamento, tem muita coisa que você consegue fazer em paralelo antes de quebrar e deixar a tua carreira anterior para o passado, olhando apenas lá para frente. E nesse meu movimento tem uns 14, se eu não me engano, 14 anos que eu saí 14 a 15 anos que eu saí do financeiro. E um ponto assim muito importante que me ajudou a agarrar com unhas e dentes, todo lugar. Eu falei dos urubus, né? Que tem um monte de gente urubuzando, só que também tem muita gente que vai te ajudar. E aí, a partir do momento que você identifica essas pessoas que vão te ajudar, elas te auxiliam com os procedimentos, com a tomada de decisão. Então, é bom você ter os mentores na área que você vai atuar, porque eles podem te socorrer no momento de dúvida, de pressão, seja lá o que for. Eu sempre tive durante toda a minha carreira, quando eu era do financeiro eu também tinha, mas quando eu mudei pro RH, eu precisei usar muito mais. Por quê? Porque eu não tinha todo o conhecimento técnico, eu não tinha conhecimento técnico suficiente para estar naquela posição que eu estava ali. Eu tinha muita teoria, só que na hora da prática faltava, porque eu não tinha experiência em relação àqueles itens ali, como objetivo, como desenvolver, como a gente avaliar os gaps de uma pessoa, de um time para definir qual vai ser o plano de desenvolvimento ideal para aquela pessoa. Então eu não tinha parte do que era necessário, mas eu tinha as pessoas que iam me auxiliar naquele momento ali. E após todo esse movimento, eu fiz um outro grande movimento na minha carreira, que foi sair dessa multinacional que eu fiquei por 17 anos e ir para outro lugar. Pense assim, cortar o cordão umbilical, começar do zero, num lugar que você não conhece ninguém, que ninguém sabe das suas experiências, que ninguém sabe do teu histórico. Por um lado, é ruim, mas por outro lado, é bom, porque isso me animava a querer estudar mais, fazer mais, cada dia melhor. Então foi um movimento maravilhoso na minha carreira. Eu me sinto privilegiada de ter conseguido fazer todos os movimentos que eu gostaria de fazer na minha carreira. E hoje eu fiquei há 3 anos atrás, 3 anos e meio, quase 4 anos atrás, sentei com a minha família, com meu marido, e aí, vamos pensar no que a gente quer da nossa vida pro futuro, né? Bater os 40 anos.
40 e pouco. Aí eu falei, vamos pensar onde que a gente quer morar, o que a gente quer viver. Nessa época a gente estava morando em Manaus. Um trânsito terrível na cidade, a cidade muito violenta, muitas chuvas, alaga a cidade, aí trânsito péssimo, tudo mais. Paramos para pensar na nossa vida. Ah, e aí, vamos para onde? Ah, vamos para uma capital do Nordeste. Tinha o sonho de voltar a morar na praia, que eu já tinha morado por 2 vezes em Recife, Salvador. Aí eu falei assim, ah, eu gostaria, e você, ah, eu também gostaria. Então vamos fazer um plano? Como que é que a gente vai? E aí nós fizemos um plano bem detalhado, que eu procuraria uma vaga para mim primeiro, depois ele procuraria, porque ele é da área de vendas, a probabilidade dele arrumar uma posição era mais rápido, era mais fácil do que a minha. E hoje eu tenho a vida que eu escolhi e que eu fui atrás. Eu moro perto da praia, tenho a possibilidade de correr e de ir no mar todos os dias. Hoje eu faço corrida de rua, corro olhando o mar, o sol nascer atrás do mar, coisa mais linda do mundo. Aquilo ali parece que já dá uma. Você começa o dia com uma outra vibe. Tô numa capital pequena, consigo levar e trazer meus filhos da escola com facilidade. Aqui tudo é perto, as pessoas aqui até falam que é longe, né? Nossa, demora muito aqui em Aracaju. Ah, é muito longe, 15 minutos. 15 minutos é muito longe. Para mim, 15 minutos é do lado. Então a gente consegue resolver as coisas com muito mais facilidade, não tem trânsito. Meus filhos conseguem aproveitar aqui o lugar que a gente mora, que é um condomínio, brincar na quadra, no parquinho. Então assim, hoje eu vivo a vida que eu sonhei com meu marido lá atrás. Só que a gente sonhou e fez um plano para executar e chegar até aqui. Então não foi do dia para a noite, ah, eu vou, eu quero isso e vou conseguir só mentalizando. Não, não tem essa de só mentalizar, não. Em toda essa trajetória, o que eu percebi? Que muitas pessoas me procuravam para pedir auxílio para essa mudança, que as pessoas sabiam, nossa, olha, a Alessandra fez tantas grandes mudanças na vida dela, profissional, quero conversar com ela para ver como que ela pode me auxiliar. E aí isso foi se tornando cada vez mais frequente, aí as pessoas me procurando, olha, eu quero fazer um coach de carreira, tô em um lugar e quero conquistar outro lugar, ou olha, eu tô nesse patamar na minha carreira e quero alcançar esse. E aí eu comecei a fazer sessões de coaching individual e meus amigos, meus colegas, sempre quando tem alguma dúvida sobre carreira, vêm falar comigo. As pessoas que eu trabalho, várias pessoas que eu trabalho, vêm conversar comigo sobre carreira e isso me dá um prazer enorme. E a partir do momento que eu vi que a demanda estava grande e hoje eu não consigo mais, eu não tenho horário na minha agenda para auxiliar essas pessoas que me procuram individualmente. Por exemplo, nesses últimos dias, várias pessoas me chamaram no Instagram, olha, eu quero, me ajuda, quero um horário. Eu não tenho horário. Por quê? Eu separo a quantidade de horas que eu tenho para o trabalho, a quantidade de horas que eu tenho para a família, os finais de semana que a gente vai sair, os finais de semana que eu vou separar para eu estudar, eu deixo minha agenda, eu já tenho minha agenda normalmente do ano inteiro meio que programada. Claro, as coisas vão mudando, mas eu deixo já a minha agenda programada. Então eu tenho limite de horário. E aí, conversando com um amigo meu, Maurício, que a gente fez um curso junto no IBC lá em São Paulo. Aí eu falei, cara, eu tô nesse momento da minha carreira, muitas pessoas assim, falou assim, cara, você não quer montar uma mentoria que eu te auxilio? E aí a gente foi amadurecendo a ideia, e aí eu resolvi montar essa mentoria para quê? Para conseguir atingir essa quantidade de pessoas que vinha me pedindo ajuda e eu não conseguia por falta de horário. E a ideia dessa mentoria em grupo é auxiliar o máximo de pessoas que eu posso a conquistarem o que eu conquistei. Terem uma carreira que te dá prazer, satisfação, que você não precisa chegar na sexta-feira, começa a semana já pensando na sexta-feira, que você não precisa viver no estresse, porque todo esse estresse do trabalho, essa pressão,
ela se inicia por você ter a clareza do que você quer profissionalmente e o que você não quer. Por exemplo, um amigo meu, a gente tava conversando uns dias atrás, aí ele falando do desejo de virar VP numa grande empresa e tal. Eu olhei pra ele assim, eu falei, cara, eu não tenho essa vontade. Por quê? Porque eu tenho clareza daquilo que me dá prazer. Ele, não, você tem condição de ser VP. Pô, olha, você já conhece de financeiro, já foi RH, você tem condição. Eu falei, cara, não é questão de condição, é questão de querer. Tudo que tem nessa posição, quando a gente vai para uma posição, eu preciso querer tudo que vem junto com essa posição. E eu não quero, eu não tô afim, porque eu tô feliz com a minha carreira, com o meu trabalho, com a minha vida pessoal. Eu estou feliz com a carreira que eu escolhi. Então faça o seguinte, avalie aí essa posição que você tanto quer, o que que ela vai te trazer, o que que você quer. Ah, o dinheiro, a posição de destaque, a responsabilidade, tudo isso você quer, os pontos bons e os ruins. Se for isso, vai em frente. Agora, se você quer só as coisas boas, será que esse é o melhor caminho? Então, quando a gente vai escolher a carreira, na realidade, o que a gente tem que pensar? Qual a vida que eu quero? E a resposta que eu dei para ele foi com base nisso. A vida que eu quero ter não cabe uma posição de CEO, de VP. Não cabe, eu não quero, porque essa não é a vida que eu escolhi. A vida que eu escolhi é essa aqui, que eu tenho hoje, atingindo o máximo de pessoas possível, auxiliando a maior quantidade de pessoas possível a encontrarem a carreira dos sonhos. Aquelas pessoas que estavam como eu, sim, vomitando todo dia quando chegava em casa, cheguei a ficar pele e osso, doente, estressada, com os colegas de trabalho, com o gestor, pegava esse estresse, ainda jogava nos meus familiares. Eu quero ajudar essas pessoas a encontrarem a carreira dos sonhos. Essas pessoas que estão infelizes na profissão atualmente, eu quero auxiliar, ensinar a conquistarem a carreira dos sonhos. E o começo é qual a vida que eu quero ter, e aí eu escolho a carreira que cabe nessa vida, não é o contrário. Eu escolho a carreira e aí depois a minha vida fica do jeito que der em volta dessa carreira. Não, é um passo antes. Escolho a vida que eu quero ter e aí qual a carreira que cabe dentro dessa vida que eu quero ter. Esse era o assunto de hoje. Queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha história e por que eu decidi fazer a mentoria da carreira dos sonhos. Porque hoje eu estou aqui para auxiliar, ensinar pessoas que estão insatisfeitas com a sua profissão a encontrarem a carreira dos sonhos. E esse é o meu objetivo pessoal profissional. Se você não assistiu os outros episódios, vai lá na minha timeline, olha os outros episódios, porque tem muito conteúdo transformador. Se você ainda não dê o like aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa história e precisam encontrar a carreira dos sonhos e ter satisfação e felicidade na vida profissional, porque isso é possível. Obrigada e até o próximo episódio.